TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, boa tarde. O Câmara Esportiva está no ar. Eu aproveito para lembrar que você pode participar do nosso programa pelo e-mail tvcamaranatal@yahoo.com.br ou pelo telefone 3232-9382. Como hoje é segunda-feira, o nosso time está reforçado. Seja bem-vindo, Levi. Seja bem-vindo, Flamínio. O time está completo, né? Isso mesmo. O meio-campo tá fechadinho. Está fechadinho. É verdade. Pois é. E aí, Boa como é que foi tarde. no fim de semana? Tem muitos gols, tem muita coisa aconteceu, né, na cidade? Muita coisa aconteceu na cidade e com relação tocha olímpica, temos também futebol, muita coisa boa. Pois é. Boa tarde. Boa tarde, seus alôs aí, família. Hoje o alô não vou mandar não, porque... Quer dizer, vou mandar. Eu Manda. não gosto, Mandem, eu mandem, gosto mandem. de sempre dar Tá uma... todo mundo esperando. Mandar um alô para minha sala maravilhosa, que sempre me ajuda, me Vai entende ter um quando eu tenho que cafezinho com sair. leite, viu? Eita. E que a gente vai falar, né, bastante dos resultados. Tem muita coisa legal por aí. Bom, aí a gente vai começar falando de Olimpíadas, porque após uma longa viagem pelo Brasil, neste sábado foi a vez de Natal receber a tocha olímpica. O primeiro condutor da tocha em Natal recebeu a chama Eu não vi olímpica a pelas Natalista, mãos de é? alunos de escolas municipais. Emocionado, o professor de karatê André Calista saiu da Fortaleza dos Reis Magos conduzindo o símbolo da União dos Povos rumo às ruas da cidade. A tocha foi muito bem recebida em Natal. Várias famílias, grupos de estudantes e idosos foram às ruas acompanhar a passagem da ilustre visitante. Muita emoção, principalmente para as novas gerações, isso é fantástico. Eu tô achando tudo muito bom. Na minha opinião, deveria ter todo ano tocha olímpica, é bem legal. Um dos momentos mais emocionantes foi quando Virna, ex-atleta olímpica potiguar, recebeu a tocha das mãos da jornalista Renata Moura, como se fosse um troféu para coroar toda a sua trajetória esportiva. Poxa, é emocionante, estou até chorando um pouco, porque você passa um filme da sua vida, né? Quando garota, tudo quando começou. De repente eu vejo meus filhos aqui do meu lado, prestigiando esse momento tão legal, porque não é só a condução da tocha, é a vinda de uma história, de um esporte, né? De um esporte que transforma a vida das pessoas, né? E o povo brasileiro merece sorrir. É um evento único, principalmente em Natal. E Virna está realizada de estar podendo participar aqui. E nós, com toda a família, viemos dar uma força. Das mãos talentosas do vôlei, a tocha foi para as mãos santas, que já trouxeram muitas medalhas para o Brasil, as do potiguar Oscar, do basquete. Neste ponto, o público pôde contemplar um beijo olímpico entre amigos e entre tochas. É uma emoção grande demais, sobretudo perto da escola onde eu estudei, que é o Ginásio Salesiano São José. A tocha deixou pelas ruas por onde passou um rastro de emoção e de espírito esportivo. De mãos em mãos, ela chegou ao Centro de Convenções de Natal, onde muitas pessoas esperavam para vê-la. É um momento muito especial e eu acho que o esporte é vida e nós temos que comemorar junto. É um momento histórico para nós que fazemos parte do esporte, né, de Natal, que nadamos no mar, que participamos de competições. Isso é um momento único e temos que aproveitar. De lá, seguiu pela zona sul de Natal, até chegar ao Arena das Dunas, onde uma grande festa foi organizada. Momento ímpar, né? Eu acho que estar aqui com o nosso povo, talvez tenha sido, e dentro de um evento como esse, que por trás tem toda uma filosofia de união, de paz, eu acho que foi o momento mais importante de todos os Jogos Olímpicos que eu já participei. Clodoaldo Silva, premiado nadador paralímpico, foi o último condutor da tocha. Ele mesmo acendeu a pira olímpica. E nem a chuva forte que caiu neste momento apagou o fogo que esquentava os corações dos que estavam presentes a contemplar esse momento histórico. Clodoaldo destacou o poder que o esporte tem de mudar vidas e unir os povos. Com muita alegria, com muita felicidade. Esse temporalzinho mais ou menos que caiu veio mais para me alegrar, para deixar mais leve. E é a terceira vez que eu tenho essa oportunidade de conduzir uma tocha. Mas confesso que essa foi a mais memorável. Por quê? Porque pela primeira vez
tinha muita gente ao lado, tinha um calor humano, que essa chuva me deixou muito mais alerta, me deixou muito mais feliz. Várias autoridades e atletas prestigiaram este momento. Os artistas e os atletas, principalmente, se integraram e se manifestaram das melhores hospitalidades que Natal poderia oferecer. O que nós vimos foi uma manifestação muito grande de alegria, de satisfação, de apoio, de júbilo dos natalenses com relação a esse momento histórico que vive o nosso país. Pois aí, hoje a tocha retorna ao Rio Grande do Norte e vai passar por Angicos, Açu, Lages e Mossoró. Depois segue para o Ceará. O revezamento da tocha teve início em 3 de maio, em Brasília. O símbolo olímpico vai percorrer 329 cidades em 95 dias e vai passar por todos os 26 estados e o Distrito Federal. E ao todo, 12 mil pessoas vão conduzir. Pois é, gente, que legal, né? A gente ter essa festa aqui na cidade. Não deixa de ser um momento emocionante, uma coisa diferente, uma coisa que junta as pessoas, que une as pessoas, que une os conterrâneos e o pessoal vai para comemorar, para vibrar, para marcar a passagem da tocha olímpica. É um momento histórico, né? Um momento marcante que todos que participam, tanto os atletas que têm essa honraria e como as pessoas que se sentem felizes em estar presenciando esse momento, realmente não tem preço. Então é um momento que vai ficar marcado na vida de todas as pessoas aqui da cidade, do estado, e se Deus quiser vai ser uma ótima Olimpíada pra gente. E a gente vê todos esses grandes nomes, né? A gente teve Oscar, a Virna, a Magnólio, o Clodoaldo, teve também, né, o Breno Cabral, o André Calista, nosso amigo, né? Sempre está aqui com a gente. Teve muita gente bacana, né, do esporte aqui do estado, não só pessoas que já participaram de outras Olimpíadas, mas pessoas que têm um trabalho muito relevante aqui, trabalho social, né? Pessoal que realmente está tentando fazer o bem através do esporte e que também teve essa oportunidade, né? Eu resumiria dizendo o seguinte, foi legal. Isso mostra que a gente é um estado, uma cidade produtora de talentos, né? E isso é muito importante para toda a nossa cultura e a nossa história. Pois é, mas... Esse pessoal está sendo mostrado para o Brasil inteiro, né? Com certeza. E a gente sai um pouquinho aqui das Olimpíadas e vai falar ainda de esporte, claro, mas de futebol, né? Que esse fim de semana o ABC levou a pior no embate contra o Botafogo, realizado ontem no estádio Almeidão, em João Pessoa. O confronto foi pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Terminou com 2-0 para a equipe da Paraíba. Com este resultado, o alvinegro cai para a 7ª posição do Grupo A, com 3 pontos em 3 jogos. Situação difícil, né? Vou começar falando sobre o estádio Almeidão. O Almeidão passou recentemente por uma reforma. Gastaram em torno de 40 milhões a mil. Na reforma? Na reforma. 40, acho que foi 40 milhões 40 milhões 40 mil. É valor de construção. É 40 mil reais. E o pessoal que foi para fazer a cobertura me disse o seguinte, a iluminação está precária, tá certo? O campo em dimensões grandes. A gente vai já chegar nessa parte aí, Levi. Inclusive foi até uma reclamação do técnico Geninho. Mas o que é que faltou? O que é que faltou para o ABC nessa parte? Isso não tira o brilho da vitória do Botafogo. Claro que não, mas só que o Botafogo é acostumado a jogar lá. Agora, o que faltou ao ABC é uma boa pergunta, viu, Geninho? Porque o time do ABC joga um jogo maravilhoso, aí no outro jogo cai. Ontem caiu assustadoramente. E o próprio Geninho disse, Geninho, o que é que tem que mudar? Ele disse, se eu tivesse que mudar, eu mudaria 8 jogadores. Pelo jogo de ontem. E, na sua opinião, Flamínio, o que é que faltou ali para que tivesse um resultado melhor? Eu acho que o ABC tem um problema que oscila muito, né? É uma equipe que, alguns jogos, acontece de jogar bem, outro de jogar mal. Muitas vezes, o Geninho consegue ajustar no intervalo. Até com palavras mesmo, nem precisa muitas vezes nem substituir os jogadores, mas
ou substituindo ou não, mas ele sempre conseguia no intervalo dar uma mexida na equipe. E até nessa partida o time até voltou melhor no segundo tempo. Mas o time do Botafogo foi uma equipe mais compacta, jogou correto, fez o gol cedo, jogou um pouco mais atrás, marcando bem e saindo nos contra-ataques. O grande problema do ABC foi porque jogando fora de casa, deveria ter aproveitado as primeiras chances que teve, como não conseguiu e o Botafogo fez, ficou difícil para a equipe do ABC, que tem uma qualidade muito boa na posse de bola, na questão de jogar com a bola, de jogar dessa maneira, articulando o jogo, porque na minha opinião não é uma equipe tão veloz, então, mas não conseguiu utilizar. Teve um momento do jogo, estava 0-0, o Nando cara a cara com gol, já venceu o goleiro, era só tocar gol. O que ele fez? Bateu, fez o mais difícil por cima da trave. Eu pergunto a vocês, se o Nando tivesse feito aquele gol, a história mudava. A história mudava, pois é. E o técnico Geninho classificou a derrota como normal. Ele falou sobre o baixo rendimento da equipe e também destacou o tamanho do campo como um obstáculo. Com o campo que eles jogaram tem 110 por 75 metros de área. O tamanho do campo contraria o padrão utilizado pela CBF nas séries A e B do Brasileiro, que é de 105 por 68. Porque o pessoal é acostumado a treinar num campo, as medidas normais. Aí, de repente, encontra um campo um pouco maior, então muda. O fato do Botafogo já ser habituado a jogar nesse campo, foi uma vantagem? Foi. Da mesma forma que o ABC também, há muitos anos que tem o Frasqueirão, e até antes dessas determinações da FIFA, o ABC sempre teve o campo reduzido no menor tamanho previsto, o menor tamanho regulamentado. Porque o ABC passou pela Copa do Mundo e foi a exigência da FIFA, o tamanho normal. A normatização, Todos os campos que passaram pela Copa do Mundo tiveram esse ajuste. Mas desde a sua construção, o campo do ABC já era de um formato menor. Por quê? Porque ele já foi bem esperto, criou seu mini caldeirão e sempre teve essa vantagem de jogar dessa maneira, com um campo menor e dificultando para os adversários que chegavam e jogavam aqui. E agora ele sentiu justamente o oposto. Chegou num lugar que o time do Botafogo é acostumado a jogar num campo maior e que realmente reclama até com razão o técnico, porque está na hora mesmo de todos os estados se adequarem, porque fica uma questão padronizada, melhora para todos os times e evita, melhor, evita esse tipo de problema. E o que é que vocês consideram que ele quis dizer aí como normal? Foi uma partida normal? É porque as equipes são todas niveladas na Série B, entendeu? O Botafogo é nivelado ao ABC, o Botafogo jogava em casa. Então, tanto era normal o ABC vencer, como o Botafogo vencer. Ele achava normal. Qualquer resultado da Série C é normal. Eu concordo, foi isso que eu queria dizer. Concordo com o Levi, porque apesar de eu achar que o Botafogo não é um dos principais candidatos a subir, e principalmente passar de fase, mas tem condições por conta... Ele fez um gol de 6 minutos. Jogou todo atrás. Não é um time que muito organizado ao ponto de fazer o gol e ir para cima. Não, fez o seu golzinho, ficou atrás, usou dos artifícios que tinha. E o ABC também tinha condições de vencer, mas como não fez no começo, depois foi mais difícil. E como bem o Geninho falou, os jogadores não estavam no seu melhor dia. Tem um problema que está acontecendo no ABC, essa história de dizer que o Avaí está interessado em não sei quem, que quer levar não sei para onde. Então isso sobe a cabeça, porque o cara fica pensando no dinheiro que pode surgir, ganhar 3 vezes mais, e fica daquele pensamento, talvez isso prejudique. Talvez. O que eu acho o pior mesmo que está acontecendo no ABC é essa questão de oscilar demais. Porque o time tem condições, o time está sendo bem montado, fez boas apresentações, agora tem que começar a abrir os olhos, porque o treinador está trabalhando com uma base de 60% dos pontos para conquistar, para poder avançar. Foi assim no ano passado e nos outros anos foi um pouco diferente por conta de um modelo diferente que foi usado no campeonato. Mas a base para esse ano é 60% dos pontos. E, querendo ou não, o ABC agora só fez 3 de 9.
Então, tem que abrir os olhos, porque o ABC é uma equipe que tem condições de subir. Já jogou partidas mostrando que tem condições para isso, mas o resultado tem que aparecer. Tem que abrir os olhos, porque daqui a pouco chega um Botafogo da vida, que não é nem favorito, mas pode fazer uma boa Série C e acabar pegando a vaga do ABC. Até mesmo porque a diferença do ABC para as demais equipes é de 1 ponto. Várias equipes que estão na frente do ABC têm 4 pontos. A ABC tem 3. Então tem que abrir o olho agora. Tem que mudar agora. Está chegando aí o Sala para a zaga. Tem o outro menino no meio esquerda. O Didira. Didira. Que Gisele vai falar agora, né? Isso, o ABC ele confirmou mais um reforço, né, que é o zagueiro Thiago Sala, do Campinense. Ele só deve se apresentar ao novo clube no dia 15 de junho, após o encerramento do Campeonato Paraibano, que a gente já falou aqui, né, que está com aquele atraso. O Campeonato Paraibano, que teve o primeiro jogo, o Campinense venceu por 2-0. O segundo jogo, o Campinense pode até empatar. O Botafogo tem que vencer com a diferença de 2 gols. Bom, está pertinho de terminar dia 15. Dia 15 e ele vem se apresentar. Foi uma boa escolha? Muito boa. Grande zagueiro. Várias equipes estavam, até o América estava querendo trazer o Sala, né? É um zagueiro que foi muito bem na Copa do Nordeste. Isso aí, o vice-campeonato do Campinense na Copa do Nordeste abriu muito o mercado, né? Muitos caminhos para os jogadores do Campinense. E o Thiago Sala é um bom reforço, zagueiro experiente, vai chegar na condição de titular no ABC e vai variar com o Gustavo Bastos ou o Léo Fortunato como os principais zagueiros da equipe. E o ABC está formando um bom time, está faltando algumas peças, mas é um time já semi-pronto, o time do ABC. Está faltando um atacante de velocidade pelas pontas, que chegue para jogar diferente, porque o time do ABC é um time que joga muito com a posse de bola. É um time que aciona bem o Nando, tem jogadas ensaiadas, mas precisa também de ter uma alternativa. Aquele jogador que seja arisco pelas pontas, que ajude num contra-ataque, num dia que o ABC estiver jogando retrancado. Então dizendo, a galera está comentando que perde e passos não dá certo junto. Não, também acho que não dá, porque vai cair naquele mesmo erro do estadual, que o treinador quer botar 2 volantes para segurar o time, mas em compensação não produz ofensivamente. Quando o Geninho encontrou o time no dia que ele colocou Márcio Passos como primeiro volante e Erivelto como segundo, porque Erivelto compõe bem, mas chega bem ao ataque. E o Márcio Passos dá uma proteção muito boa e sobe bem no ataque. Se colocar os dois, o time vai ficar engessado, e ele já sabe disso. A não ser que o time esteja ganhando, final de jogo, aí para segurar ele coloca os dois. Exatamente. E aí é bom você ter um jogador, botaria os 2, mais um jogador que chegasse de velocidade, algum jogador mais experiente, porque tem o Erivelto que pode fazer isso, mas eu acho que é bom deixar o menino bem mesmo ali, fixado nessa posição de segundo volante, que é uma posição que ele já está conhecendo, que ele se destacou no campeonato estadual. Vocês acham que essa talvez seja até uma diferença entre o Geninho e o China? Porque pelo que a gente tem acompanhado, o China ele tem gostado de investir em jogadores mais versáteis, né, que atuam, que têm uma boa atuação em diversas zonas. Né? Isso é uma diferença? A diferença de China para o Geninho é o seguinte: Geninho está com o time arrumado e o outro ainda está arrumando o time. E tem a questão da característica dos jogadores. Nem todos os jogadores que Geninho pediu chegaram. O treinador Sérgio China participou da reformulação do time do América, da equipe, e essa reformulação foi muito mais intensa do que a do ABC. A do ABC chegaram jogadores pontuais, alguns que estavam pensando, que eu acho que é até a maneira correta, porque o próprio Geninho teve mérito de construir a equipe com os jogadores que tinha. E dessa maneira ele foi organizando, e aí a gente ainda sente a falta de um lateral mais experiente na lateral direita. Falta também uma reserva para o Nando, porque o Nando pode estar num dia que não esteja bem, ou numa lesão, ou numa suspensão. Precisa alguém entrar ali nessa vaga de camisa 9. Precisa um velocista pelas pontas, como já mencionamos. Então, mas chegou agora o Didira, que é um meia, que também vai ajudar a entrar no lugar do Erivelton e fazer também um jogador mais experiente, acostumado com as competições aqui no Nordeste, com Série C, vai chegar para ajudar a equipe do ABC. Então, o ABC está se formando, ou já está quase formado,
precisando de apenas alguns nomes para que possa variar, para que possa depender menos dos 11 titulares, e eu acho que eles estão caminhando bem para isso. Já a questão do que a gente estava falando, do Botafogo, do América, o América tem também bons nomes que chegaram agora, e que o treinador, Sérgio China, pediu mais jogadores ainda, porque também está dispensando vários outros. Então vai depender de como a diretoria vai agir nessa reposição. Para repor, né? Pois é, e falando em América, hoje tem confronto de América e Fortaleza, encerrando a terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O objetivo do Alvirrubro é se manter na liderança do Grupo A. Se perder, o Fortaleza rouba a ponta da equipe potiguar. O América não vence o Fortaleza em confrontos pela Série C do Brasileiro desde 2011. E nesta partida, o técnico Sérgio China pode contar com o Thiago Potiguar. O jogo começa às 8 da noite na Arena das Dunas. Isso começa pela seguinte frase: a disputa pela liderança. Fortaleza e América Vai ser jogão, né? buscam a liderança. Fortaleza é um time já montado, campeão cearense, todo organizado, aquele fator que eu digo que é entrosamento, tá certo? O Fortaleza tem. O América é um time em formação. O América ainda está montando sua equipe. Mesmo assim, tem o nome do Fortaleza, o nome do América, e o América joga em casa. São muitos detalhes importantes num jogo que envolve duas grandes equipes. O time do Fortaleza vai ter um grande baque, que já faz alguns dias, né, que aconteceu isso, que foi a saída do Cearense. Um volante que comandava o meio de campo da equipe, foi para o Botafogo do Rio. Um time do Fortaleza, como o Levi falou, é um time muito organizado, vem bem, foi campeão cearense e vem bem na Copa do Brasil, tirando nada mais nada menos que o Flamengo, jogando bem melhor que a equipe do Rio de Janeiro, com um orçamento muito maior, com um time de Série A, e então é o favorito para ser o líder. Lembrando que o Fortaleza vem de muitos anos tentando subir para a Série B e vem amarelando, essa é a palavra, porque não tem outra palavra para dizer por que o Fortaleza não consegue subir de novo. Então todo ano ele vai vir com esse gás, e esse ano pode ser o ano dele, porque tem uma boa equipe, um bom treinador, uma equipe bem formada, bem ajustada. Então vai ser uma parada muito dura para o América, que está se reformulando. Já mostrou que tem potencial, ganhou 2 partidas dificílimas, com jogadores sem entrosamento, mas o técnico China mostra que conhece bem os atletas que chegaram, porque foram indicações dele. Então eu acredito que o América vai fazer jogo duro, e até um empate pode ser considerado um resultado positivo, porque, como a gente falou antes, 60% dos pontos geralmente é o que a gente vai poder contar como o time garantir a sua vaguinha na próxima fase. Então o América empatando vai a 7 de 9. Então é o que? 80% quase de aproveitamento. Então tá dentro do limite, é um jogo difícil, então, mas lógico que pode ganhar. Vai depender das circunstâncias do jogo. Mas é aquela partida que você tem que ter cautela. Não pode ir para cima do Fortaleza achando que vai pintar e bordar. Tem que respeitar o adversário, jogar do jeito que vem jogando, direitinho, esperando o momento certo. Porque se for afobado, é capaz de levar uma goleada. E o detalhe é o seguinte: o América vencendo fica isolado na ponta. Então, as demais equipes torcem por quê? Pelo empate. O empate não deixa... o Fortaleza perde 2 pontos, deixa de ganhar 3, fica só com 1. O América deixa de ganhar 3 e fica só com 1. Não avança tanto. Mas para o América é importante a vitória, para a Fortaleza também. Para as demais equipes, todo mundo torcendo pelo empate. E um detalhe, este é o último jogo da rodada, porque tudo já aconteceu. E é bom lembrar também que sobre a relação dos jogadores do América, né? O Luiz Eduardo, que hoje é o atacante do América, foi muito criticado, foi muito mal no campeonato estadual. Por muito pouco ele não rescindiram o contrato dele, mas parece que com algumas boas atuações que ele veio fazendo alguns gols contra o River, contra o Gama na Copa do Brasil, ele vem garantindo a sua vaga na equipe, até porque um dos grandes nomes do time do América, que é o Rômulo, não tem, a gente não sabe quando ele vai poder voltar, não tem data para o seu retorno, que é um jogador que vai fazer falta,
para o América. Pelo visto, vai perder aí grande parte do momento muito importante. E pelo menos o Luiz Eduardo acordou para o jogo, para o futebol, porque era extremamente criticado, mas está fazendo bem o seu papel. E o Reis também, jogador que também foi muito criticado durante o campeonato estadual, entrava, não ia bem, e a diretoria apostou nele na renovação, junto com o próprio China, que confia no atleta, e o Thiago Potiguar, que foi o destaque do América no campeonato estadual, talvez inicie no banco, diante das boas atuações do ataque do América. O Kleber, o zagueiro, parece que ainda não foi regularizado. Não foi, vai jogar Gustavo e João Paulo na zaga. Pois é, e neste fim de semana tem mais Série C, né? No sábado, 11 de junho, o ABC enfrenta o Confiança, a partir das 7 horas no Frasqueirão. Já no domingo, o América enfrenta o Salgueiro, também às 19 horas, no estádio Cornélio Barros, casa do adversário, em Pernambuco. Pois e é, essa mais questão dois dos jogos. horários de 11 horas, Pois a Justiça deu em cima e parece que não foi só o jogo do ABC, não. Tem um jogo do América e Salgueiro, que ia ser de 11 horas, já não vai ser. Totalmente compreensível, né? É um absurdo você ter jogos nesses horários aqui no Nordeste, Sabe né? por quê? Veja bem, quem determina esses horários é a CBF. Os dirigentes da CBF moram tudo no Rio de Janeiro. Moram para a Banda do Sul. Lá é frio. Eles calculam, não, 11 horas tá bom. Tá bom lá, em Porto Alegre. Tá bom lá, em Londrina. Tá bom lá no Paraná. Mas aqui, minha amiga... Falta sensibilidade, não existe... Ei, menino, vamos viajar pelo Brasil, conhecer da geografia do Brasil. Falta sensibilidade, porque não existe jogar no sol que a gente tem aqui, nesse período também, é um absurdo. E ainda bem que foi uma determinação judicial e que é capaz de se estender a todos os jogos que acontece aqui. Ficou acertado o seguinte, de 11 até 2 da tarde não pode realizar jogos. E acho que até durante a manhã, né, durante o turno da manhã é complicado aqui, porque você tem muito sol, muitas pessoas não gostam de ir para o estádio, né, porque não tem uma cobertura adequada, não tem uma ventilação adequada, né, então para ser até 9 horas, o jogo teria que começar às 7, né? Não digo, então, até de 9 às 11 dá. Porque mesmo assim, você ter o jogador, né, em campo, né, se esforçando, a que temperatura será que fica aquele gramado, né? Não, é absurdo, é absurdo. Agora falando sobre os jogos, né, como a gente frisou sobre o ABC, vai ser parada dura contra a Confiança, porque é uma equipe sempre dura, uma equipe que chegou a ganhar do Flamengo também na Copa do Brasil e depois acabou perdendo quando o jogo foi para o Rio, mas vi bons nomes ali, bons jogadores, com a equipe difícil, sempre faz boas campanhas, então o ABC tem que ficar de olho, jogar para vencer com tudo, porque se perder de novo ou empatar, vai começar a ficar difícil. E tem o América jogando contra a equipe do Salgueiro, o Salgueiro em casa se transforma num leão, e o América também vai ter outro osso duro, né? Porque o Salgueiro é um time que, vale lembrar que era nas mãos do China, e que ele sempre fez uma ótima campanha no campeonato estadual e também é um jogo difícil. Conhece o time todo. Pois é, o Câmara Esportiva de hoje está chegando ao fim, mas a gente vai tratar muito ainda desses jogos do fim de semana aqui, né, nos próximos programas. E você não sai daí que a gente tem um encontro já já no Câmara Repórter. Até mais. TV Câmara, a TV do povo de Natal.